tudo bem com você? Vamos aqui a uma palavrinha com Karina Helene, força com aroma doce. E eu quero ler aqui com vocês alguns versículos de Lucas 24, que fala da ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram procurar Jesus no túmulo e Jesus já não estava mais ali. E depois vem falando sobre os discípulos. E no verso 13 de Lucas 24 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Agora vamos aqui para o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então aqui fala, os discípulos, esses 2 discípulos, estavam a caminhos de Emaús. E nós vemos aqui a distância de Jerusalém de 70 estádios. Então eu creio que esses discípulos, pelo que eles já tinham andado, eles estavam com fome e estavam entristecidos por conta que Jesus havia morrido, tinham ido procurar Jesus no túmulo, o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus já não estava mais ali. Então esses discípulos, eles tinham perdido a esperança, vamos se dizer assim, eles tinham perdido a esperança, porque aqui no decorrer do capítulo fala que eles esperavam que Jesus ali ia trazer a salvação, que Jesus era o enviado. E de fato Jesus era mesmo, mas como diz aqui, era preciso que acontecesse com Jesus tudo o que aconteceu para que se cumprisse a promessa. E no 28, quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quem fez menção de passar adiante? Jesus. Jesus ali, eles tinham falado com os discípulos, mas os discípulos não tinham reconhecido Jesus. E Jesus falou que ia, que ia embora. E os discípulos ali chamaram Jesus, mesmo não reconhecendo Jesus, os discípulos chamaram Jesus porque já estava anoitecendo. E os discípulos chamaram Jesus para estar ali com ele naquela noite. E o que Jesus fez ali naquela noite? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Jesus tomando o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então Jesus ali se assentou à mesa com aqueles 2 discípulos. Jesus pegou o pão em sua mão, nós podemos entender aqui que os discípulos que eram para ter servido Jesus, mesmo não sabendo quem ele era, mas era um convidado ali dos discípulos. Então os discípulos que tinham que servir a Jesus, mas não, Jesus foi ali e pegou o pão, partiu o pão e deu aos discípulos. E ali os discípulos reconheceram que era Jesus. Então o que o Espírito me trouxe com isso? Quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos num lugar difícil, caminhando, saindo de um lugar onde nós tínhamos certeza daquilo, mas já não há mais a certeza porque aquilo que esperávamos não aconteceu, como houve aqui com os discípulos. Eles estavam caminhando já há muitos quilômetros, não é mesmo? Há muitos metros. E eles estavam
ali com uma necessidade, eles estavam com uma fome, eles estavam entristecidos por conta do que havia ali, e Jesus pegou o pão, partiu para servir os discípulos. E na nossa vida não é diferente, não é mesmo? Tristezas, circunstâncias adversas, coisas que achamos que iria acontecer e não acontece. E vem ali aquela tristeza, nós estamos caminhando, né, há tempos em busca de algo e vem ali aquela tristeza, mas Jesus se mostra a nós. Jesus, ele está caminhando junto conosco, mas nós muitas vezes não reconhecemos que Jesus está caminhando junto conosco. E Jesus, ele faz alguma coisa para chamar a nossa atenção, assim como ele fez lá com os discípulos, que ele partiu o pão. E Jesus também, ele parte o pão para nós e nos entrega o pão para saciar, né? Para que saciar ali a nossa fome, a nossa canseira, a nossa tristeza. E Jesus, ele quer entrar em nossa casa, e quando Jesus ele parte o pão, ele já está sentado à mesa conosco, porque nós já pedimos para que Jesus entrasse, mesmo quando nós não sabemos que é ele, nós pedimos para que ele entre, e ali ele parte o pão e nos entrega, e nós reconhecemos que verdadeiramente ele é Jesus, e nós reconhecemos que nós precisamos estar assentados à mesa com Cristo, com Jesus, para que ele venha saciar a nossa fome, para que ele venha saciar a nossa sede, para que ele possa nos dar a esperança novamente. E cabe a mim e a você dar o lugar de honra para Jesus em nossa vida, para que não fique simplesmente nesse partir do pão, nesse pão que ele nos entregou, mas para que todo dia nós possamos estar assentado à mesa com Cristo e todos os dias ele partilhar do pão que ele tem para nós, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos voltar para o nosso destino profético, para que nós possamos voltar para o que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas e dar o lugar de honra para Jesus. Que você possa ter sido abençoado por esta palavra que falou comigo durante o louvor, né, da nossa celebração hoje, que fala sobre o caminho de Emaús, né? Naquele louvor maravilhoso, naquela adoração. E o Senhor ministrou muito ao meu espírito nesta adoração, e que você também possa ser abençoado por esta palavra. Deus abençoe, e fica aqui o beijo de Karina Helene, Força com Aroma Doce.